Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria para mim poder estar aqui mais uma vez, para juntos nós falarmos a respeito das lições bíblicas. E quero já justificar aqui a nossa ausência na aula passada. Tivemos um probleminha técnico que nos impediu de dar continuidade. Mas, graças a Deus, estamos aqui novamente para nós concluirmos, né, irmãos? Falta apenas 2 aulas para nós concluirmos o trimestre, esse quarto trimestre de 2024 e também todo o ano de 2024. Eu estou muito feliz com isso, eu sempre digo, porque é um ciclo, né, que se encerra, inicia mais um outro, porque a escola dominical ela não para, ela não tem férias, porque não tem como nós tirarmos férias do ensino bíblico, né, do estudo bíblico, então isso é muito importante. E já chegamos, meus irmãos, na lição de número 12, né, de 22 de dezembro de 2024, já no período de Natal. As igrejas estão, né, todas se preparando para esse momento, para a celebração, nas suas respectivas localidades, né, nas suas igrejas. Meus irmãos, o tema é a promessa de vida abundante. E isso é maravilhoso, né? A vida abundante, é bom que se diga que a vida abundante, ela também, ela abarca, ela abrange a vida eterna, que é, para mim, a maior de todas as promessas. Não é? João fala sobre isso. E a promessa que temos dele é esta, a vida eterna. Não interessa bens materiais, não interessa conquistas materiais, não interessa posições materiais, tudo isso pode ser muito bom, tudo isso pode ser muito útil aqui nesta terra, mas não valem nada para a eternidade. Então, a vida eterna é, sim, a maior de todas as promessas, o melhor de todos os tesouros. Então, meus irmãos, nós temos que lutar pela vida eterna. Jesus já fez tudo por nós, porém precisamos nos esforçar. O texto áureo diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá, achará pastagem, porque o ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Foi essa vida que Jesus prometeu a nós, tá? João 10, 9 e 10. E a verdade prática nos diz: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena, tá? Se o nosso relacionamento com Deus é pleno, então é certo que Ele também nos dará a vida plena. Isso é de fundamental importância. O nosso gráfico esboço, como você sabe, está dividido nesses 3 pontos: Jesus a vida, Jesus a fonte de vida abundante, né? A vida abundante, segundo ponto, e o terceiro e último ponto, o que identifica uma vida abundante. Meus irmãos, vamos lá para ganharmos tempo. Palavra-chave, como você sempre sabe, gostamos de enfatizar aqui, a palavra-chave é vida abundante. E acredito que aqui nós devemos fazer um apanhado desse conceito da vida, né? A vida tem algumas palavras no hebraico, eu acredito que é Haim, né? Que quer dizer vida, pode se referir à vida animal, a feras, pode se referir a um período de vida, tá? Então tem essa palavra aí. Tem a palavra nefesh, ou nefesh, que é a alma como vida, né? Deus soprou o espírito e o homem foi feito alma vivente. Então, a vida como a alma, né, dos seres humanos. O conceito grego também, né? Aquele conceito grego da bios, que está falando da vida biológica, da vida física, propriamente dito. Mas também, biblicamente, você tem o conceito do zoe, que quer dizer movimento, atividade, está relacionado também com a qualidade de vida que Deus nos dá, ou seja, a vida derivada de Cristo. E isso combina também com o conceito hebreu,
conceito hebraico, né, de vida, porque fala de aprovação, da bênção de Deus, do bem-estar físico e do bem-estar espiritual. Então é muito importante nós entendermos esses conceitos sobre a vida. No tópico primeiro, nós temos Jesus, a fonte de vida abundante. Tá? A verdadeira vida está em Jesus. E aqui o comentarista ele aborda o capítulo 10, que é um capítulo muito lindo, não é? Se nós temos o Salmo 23 para falar do pastor, né? Que o Senhor é o bom pastor, é o nosso pastor, nós temos aqui esse capítulo 10 de João para falar de Jesus como o nosso pastor, né? E aqui a gente precisa entender uma coisa nesse texto todo, né? Jesus ele se compara aqui, por exemplo, como a porta, né? A porta tem o sentido metafórico de um caminho, de uma abertura, de um direcionamento para a vida eterna. Então, é bom que se entenda isso. Qual é a forma de se direcionar, de se encaminhar para a vida eterna? Cristo como a porta. É entrando por Ele, né? É aceitando a sua palavra. É aceitando aquilo que Ele diz. É absorvendo em si, trazendo para si, para dentro de si, as suas palavras. Então, isso é muito importante, porque ele é este caminho para a nossa salvação espiritual. Tá? Também nós temos aqui a fonte de vida abundante, que é o que fala aqui nesse segundo ponto. Né? Meus irmãos, eu gostaria também que nós, para a gente poder abrilhantar mais esse estudo, enriquecer mais, professor, acho que é muito importante nós trazermos o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Porque, de fato, o que Jesus disse ali está dentro disso daqui. Né? Ele é a fonte de vida, a água. Foi o que ele disse para a mulher. Olha, você vai beber dessa água e vai ter sede. Mas a água que eu te der, essa água vai criar em você uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Essa é a vida eterna que Jesus promete a nós. Esta é a vida abundante que ele promete para nós, né? Ou seja, que em nós seria criado esta fonte para que essa fonte pudesse jorrar para a vida eterna. Atenção, a água não é, nesse caso aqui, não é uma represa, ela não vai ficar presa, ela vai ficar jorrando, porque ela vai purificando, ela vai limpando, ela vai tirando aquelas coisas que em nós existe e que não agrada ao Senhor. Isso é também de fundamental importância apresentar Jesus como a água da vida. Tá? Também aqui você tem uma expressão que ele fala de ladrões e salteadores, os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, então aí você entende que está se relacionando aquelas pessoas que se diziam Messias, os falsos Messias que apareceram antes de Cristo, e todos eles tinham algum tipo de promessa, mas todas voltadas para essa questão material, humana, e aqui Jesus vem para resolver o problema da alma, o problema do nosso interior, né? Que é muito importante a gente, então, entender esse ponto. Meus irmãos, mas também Jesus ele se identifica aqui com uma metáfora do bom pastor, do pastor. E é isso que quer dizer a lição quando fala dessa fonte de amor. Ele é esta fonte de amor. Por quê? Porque ele é este guia, atenção, o pastor aqui, como guia, o guia que se sacrifica pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Foi o que ele disse. Na verdade, ele não só disse isso, ele fez. Ele se sacrificou. É importante, né, irmãos, nós entendermos isso. Jesus
tem uma certa ocasião que ele diz que ele olha para as multidões e vê que eles eram como ovelhas que não tinham pastor, porque aquelas ovelhas ainda não estavam seguindo ele, né? Até ouviam a sua voz, mas não queriam seguir. Porém, há um aprisco de ovelhas que ouviram a voz do Senhor. E Jesus, ele viu todas aquelas ovelhas que estavam como que sem pastor. Mas sabe o que é interessante disso aqui? Por isso que é a fonte de amor, né? Esse tema aqui é muito interessante. Porque ele, de pastor, ele passou a ovelha. Diz a Bíblia que ele foi como ovelha muda ao matadouro, não abriu a sua boca. João tem esse conceito muito claro. Eis o Cordeiro de Deus. Então, de pastor, ele passa para a ovelha, que é quando ele se sacrifica exatamente para efetuar a nossa redenção, a nossa propiciação diante do nosso Deus. O sacrifício dele foi aceito. Ele morreu pelas ovelhas. Ele se sacrificou, glória a Deus, pelas ovelhas. E nós estamos incluídos nisso. Não é, meus irmãos? Ele fez isso por amor. Não que a gente merecesse. Porque a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo imundo. Não valem nada. Mas ele se sacrificou por nós. Amém? Meus amados, vamos aqui para o tópico 2. O tópico 2 que fala da vida abundante. O conceito da vida abundante aqui, né? O nosso comentarista, ele diz que esse conceito, ele vai abrangendo todas as áreas da vida humana, né? Seja a área física, que é o nosso corpo, seja a área emocional, que já se relaciona com a nossa alma, com a nossa psique, né? Com a parte psicológica também, e a parte espiritual. Então, a vida abundante é uma vida plena. O conceito de vida abundante é uma vida plena, é uma vida completa, é uma vida que está abastecida de todas as bênçãos de Deus, tá? Em todas as áreas. Isso aqui é muito importante. Então, é claro que a vida que o Senhor nos promete abrange o corpo, a alma e abrange também o espírito. Então, ela está relacionada com esses três aspectos: a vida física, a vida emocional e a vida espiritual. Mas eu coloquei assim para a gente entender uma coisa. Todos esses aspectos aqui, Deus nos promete uma vida em plenitude. Plenitude já está dizendo aquilo que é pleno, aquilo que é completo. Aquilo que não cabe nada alteração, porque já é pleno, porque já é completo. Ok? Ainda que essa plenitude venha se consolidar naquele dia, que é o dia do arrebatamento, que é o dia em que Cristo virá arrebatar os seus, né? Os que estiverem mortos serão transformados, segundo Paulo fala sobre isso aí em Coríntios. Os que estiverem vivos, os que estiverem mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados, não passarão pela morte, mas serão transformados. Essa é a plenitude que Cristo nos promete. Agora, enquanto este aspecto da vida plena, da vida abundante, não se consolida, eu e você precisamos de uma coisa muito importante que eu coloquei aqui no meu apontamento, que é contentamento. É saber lidar com todas as situações da vida. É saber lidar com todos os revés, os problemas, as dificuldades. Tudo isso, meus irmãos, é importante, não é? Porque Cristo promete que a gente pode viver uma vida assim. Há uma promessa do Senhor. Mesmo quando a guerra estoura,
ao nosso redor, mas nós estamos tranquilos, em paz com Deus. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Olha só. Então, a vida abundante influencia a família também, né? Que é o texto aqui de Atos 6, 16, 31. Aquela questão lá que Paulo estava preso, e aí houve um terremoto e tal, as cadeias se quebraram e os presos estavam ali soltos, e o carcereiro queria tirar a sua vida, não é? Porque ele sabia que a responsabilidade dele com os presos era grande, e se os presos fugissem, o costume daquela época ali, a política daquela época era matar o carcereiro e a família dele, certo, meus irmãos? É por isso que Paulo diz, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e tu serás salvo com a tua família. Então, tem esses dois aspectos aqui que é importante, né? Às vezes a gente pega só esse aspecto que Jesus promete salvar a família toda, né? E às vezes a gente sabe que isso não acontece. Certamente alguém que está me ouvindo aqui deve ter alguém na família que morreu sem salvação, né? Mas a promessa do Senhor permanece. Porque aqui, nesse sentido, o que Paulo estava dizendo é: não tire a sua vida, porque nem você, nem a sua família vai morrer. Mas aí, a complementação é esta: é que eles vão ter a salvação em Jesus. Porque quem é que vai garantir a salvação deles? Jesus. A salvação ali, no sentido de livramento da morte, tá bom? E também da morte eterna, a salvação do juízo que Deus vem trazer sobre a humanidade. Então é importante nós entendermos isso aqui, tá bom? Nosso comentarista ele coloca isso porque antigamente a gente só interpretava desse jeito, né, irmãos? Como se Cristo prometesse que todos da família fossem salvos. Isso pode acontecer com certeza, mas não quer dizer, porque vai depender das pessoas, né? Se as pessoas não quiserem, infelizmente, não vão aceitar Cristo e aí não vão ser salvas, né? Vão ser perdidas. E aqui temos também, meus irmãos, no terceiro subponto, do ponto 2, as bênçãos que são provenientes da vida abundante, né? Então ele promete paz, tranquilidade. É importante que a gente diz que essa paz, que a gente diga que essa paz não vem nossa, ela vem de Deus, tá bom? Jesus mesmo falou isso, deixe-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá, porque o mundo tem uma paz, eu sempre digo que a paz do mundo é circunstancial, se tudo estiver bem, você está em paz, mas se as coisas estiverem ruins, você não está em paz. A paz de Deus é aquela paz que, mesmo se a guerra estoura, como eu falei há pouco, ao nosso redor, e como dizia o salmista, eu estou em paz, porque o Senhor é o meu refúgio, é o meu baluarte, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a minha salvação. Então, todos esses conceitos sobre a paz de Deus precisa, e nós já estudamos sobre isso, né? A paz de Deus precisa estar bem clara em nossas vidas. Essa paz, ela se converte numa confiança em Deus. É claro que a gente não pode também, meus irmãos, nós precisamos pesar essas duas coisas, né? Por quê? Não quer dizer que a gente vai se conformar com as situações, não é? Mas naquilo que depender de nós, vamos lutar. Vamos fazer a nossa parte. A parte que cabe a nós. A parte que não cabe, nós não temos como fazer, né? Então, vida, as bênçãos da vida abundante. A paz, a tranquilidade, a prática do amor, né? O amor de Deus sendo derramado nos nossos corações,
nos garante isso, garante que nós podemos ter, então, o amor de Deus sendo, né, colocado para as outras pessoas, sendo evidenciado na vida de outras pessoas. Tá? E isso também se converte numa vida de unidade. Porque se eu tenho o amor de Deus, então a unidade, a comunhão vai ser real em nossas vidas. Meus irmãos, nós não devemos ser hipócritas, não é? Porque nem sempre nós podemos ter paz com todos. Isso é uma verdade. Embora a Bíblia diga, né? Se depender de vós, quando estiver em vós, tenham paz uns com os outros. Só que eu preciso, mesmo que eu não consiga ter paz com determinado irmão, o meu coração precisa estar limpo em relação a ele. E eu posso até amá-lo também, porque o amor se evidencia pelos fatos. Em uma situação, de repente, aquele irmão precisa da nossa ajuda, aquela pessoa precisa da nossa ajuda, e nós, mesmo tendo essas coisas que às vezes impedem que tenhamos uma comunhão plena, mas a gente pode ajudar no amor de Cristo. É isso que nós estamos falando, tá? Então, a vida abundante também, uma das bênçãos é a esperança. Palavra linda, esperança, não é, irmãos? Palavra linda. A esperança. A esperança é aquela qualidade, aquela virtude que faz com que a gente consiga esperar com paciência, como o salmista, esperei com paciência no Senhor. E isso também significa perseverança, resiliência, não é, irmãos? Você se lembra da resiliência? Vamos falar daqui a pouco sobre ela também. Resiliência. Então, nós precisamos ter esperança de que Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar a situação, tá bom? Isso é vida plena em Jesus. Meus queridos, vamos lá para o tópico 3, o último tópico, que fala sobre o que identifica uma vida abundante. Primeira coisa aqui é a alegria no Senhor. É a gratidão, é a vida no Espírito. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta, porque o texto aqui diz isso, né? Regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. A alegria do Senhor é a nossa força, é o texto lá de Neemias. Mas a pergunta que fica aqui é possível ser alegre em meio a tantas situações tristes, como doenças, como perdas de familiares, ou como necessidades, ou com necessidades, por exemplo, necessidades financeiras, necessidade de alimentação, necessidade, sabe, de você precisar do dinheiro para pagar suas contas e a situação está difícil, desemprego, portas fechadas. Como a gente consegue ser feliz, meus irmãos, numa situação dessa? Hã? A alegria do Senhor é a nossa força. É o que está lá em Neemias 8:10. Eu costumo dizer o seguinte: a alegria que vem do Senhor, a alegria que desce do Senhor, assim como a paz que vem do Senhor, assim como o amor que vem do Senhor, porque em nós mesmos, irmãos, essas virtudes em nós precisam ser aperfeiçoadas. O amor que a gente tem, muitas vezes, o amor humano, ele não é suficiente. Assim como a paz humana que a gente tem, que os homens têm, não é suficiente, porque ela é circunstancial. A paz de Deus não. O amor de Deus não. É diferente. O amor de Deus te capacita a amar o pior inimigo. A paz de Deus te capacita a passar por situações difíceis, seja de doença, de necessidade física, de necessidade financeira, de perdas. É só Deus. Por isso que a alegria, ela vem do Senhor. E o que a gente precisa é clamar a Deus, é buscar a Deus, para que essa alegria se evidencie em nós. Aí
nós vamos ter gratidão. Essa gratidão é uma gratidão prévia. Você ser grato por coisas que você já recebeu é muito bom. Mas será que nós somos gratos por coisas que nós ainda não recebemos? Pois é difícil, mas é possível, porque Deus ama todos aqueles que têm um coração agradecido. O povo de Israel foi duramente criticado por Deus porque, em vez de ser grato, eles só murmuravam contra Deus. E isso foi muito ruim. Foi muito ruim. Então, atenção, respondendo à pergunta, né? É possível ser alegre em meio a tantas situações tristes? Três coisas que está aqui na nossa lição. Primeiro, cultivar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria. Atenção, é fruto do Espírito. É o Espírito quem dá isso para nós. Não é nós que geramos isso em nós mesmos. Tá? Outra coisa, agradecer a Deus por tudo. Um coração agradecido agrada ao Senhor, mesmo quando tudo está desabando ao nosso redor. Tá bom? E terceira coisa, meus irmãos, que nós precisamos fazer e que está no subponto 3 aqui, é trabalhar a nossa espiritualidade através de uma vida de oração, de uma vida piedosa, de leitura, de busca, de resiliência. Lembra que nós falamos sobre isso? Resiliência, aquela capacidade dos seres humanos de se adaptar, responder aos problemas da vida de forma positiva. Então, eu quero dizer para você que existe uma resiliência cristã que nos capacita, uma resiliência bíblica que vem de Deus, que é essa força que vem de Deus que nos capacita a vencer todo o mal, a sermos vitoriosos em toda e qualquer situação. Meus irmãos, eu desejo em Deus que o Senhor capacite a cada um de nós para que a gente vença os problemas da vida. Que o Senhor nos cubra da sua graça, da sua misericórdia, da sua força, do seu espírito, para nos dar, meus irmãos, essa capacidade. Porque, meus irmãos, segundo a palavra do Senhor, os tempos são findos e a situação está cada vez mais difícil à medida que se aproxima a vinda de Jesus, tá bom? Eu quero agradecer vocês e quero pedir que vocês compartilhem esse vídeo, façam seus comentários, nos ajude a prosseguirmos adiante, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.